Olá, estou de volta com o Arena ao Presente e hoje eu e meu colega Gustavo da Cunha estamos recebendo o professor Irineu e a diretora da escola Oswino Vaires, Inês Kist. Nós vamos falar de um projeto que tem feito, a cabeça, a mão, o pé de muita gente em 4 pontos em Marechal Cândido Rondon. Gustavo, sempre muito bom trazer as mais variadas modalidades do esporte que estão se destacando. Esporte é sempre destaque, seja em saúde e qualidade de vida, e é sempre muito bom ter aqui na Arena ao Presente o pessoal para falar sobre. Isso mesmo, tudo bem, Ana? Satisfação receber a professora Inês, também a professora Irineu, que eu conheço há tantos anos, né? Já no meio do esporte aí, e o professor Irineu fazendo um trabalho belíssimo no judô, uma parte social também muito interessante, né, impactando de fato, né, na vida de muitas crianças, muitos jovens de Marechal Rondon, da região, né, porque ele trabalha também em 4 pontos há muito tempo, então muito bacana recebê-los aqui para falar desse projeto tão importante aí que tem contribuído muito, especialmente os alunos lá da escola Oswino Vaires. Professor Irineu, sempre conversamos, já fizemos matérias para outros tipos de impresso, site, mas pela primeira vez aqui no estúdio, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana, obrigado, Gustavo, prazer enorme estar aqui para falar de algo bonito, né, que é um trabalho em equipe, mais um, né? Muito obrigado. Professora, também uma satisfação tê-la aqui para falar de um projeto, de uma ação esportiva tão bacana que tem transformado alunos, tem transformado, como que a gente diz, a sociedade, né? Criando, aprimorando, lapidando os cidadãos. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite, Gustavo também, professor Irineu, nosso professor de judô da escola, e a escola se sente muito honrada em ter esse projeto lá na escola e estamos aqui para conversar. Com certeza o esporte é aquilo que o aluno, a criança vai levar de melhor para a sua vida. Lembrando que o Arena tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon. Professor Irineu, acho que podemos começar falando do projeto, porque o projeto se estendeu. Eu imagino que ele começou pequenininho e está crescendo, está cada vez ampliando seu leque de ações, tanto que iniciou em 4 pontos, hoje já está em Marechal, né? 3 anos aqui na escola Oswino Vaires. E como que a gente diz, né? São sementinhas que foram plantadas. E lá em 4 pontos, com certeza, né, a colheita já foi grande, e aqui em Marechal também já estamos tendo colheita desse trabalho tão bonito que vem sendo feito no esporte, com uma ação social. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. O Construindo Campeões, o nome foi dado em 2014, quando nós buscamos o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, que à época era a única lei no Brasil que existia, para facilitar o acesso a todo tipo de esporte. E nós nos tornamos referência primeiro no Paraná, porque nós somos até hoje a única associação de judô com esses projetos, já são mais de 10 anos. E começamos lá em 4 pontos em 2014 com esse nome, mas nós já viemos com essa ação, nos aperfeiçoando desde 2007, quando começamos as atividades lá. E aí, como é de praxe, nem sempre o poder público consegue dar conta de tudo diretamente, então em 4 pontos não era diferente. Pensamos assim, nós temos que tornar mais acessível, porque o judô em especial, ele custa um pouco para as famílias, né? Tudo é pago. Não existe, a única coisa que não é paga no judô é a entrada quando tem campeonatos. Por isso que ele não é considerado um esporte profissional. Porque você pode até no campeonato brasileiro, você não paga nada. Então, é um amadorismo, digamos assim. E aí, surgiu essa lei de incentivo ao esporte e nós teríamos que dar um nome. Então também, eu sou muito da área filosófica do judô, da educação, eu pensei bastante, eu estava até nominando como Formando Campeões, que é o nome mais fácil. Depois eu pensei mais como é da filosofia, falei, mas eu não vou formar ninguém, né? Porque minhas crianças, principalmente que é o meu foco, não são uma massa que você põe na forma, põe no forninho e depois vai para a prateleira de supermercado. Pensei desta forma, nada contra quem usa, né? Quem se utiliza desse nome, mas eu preferi usar Construindo, porque construindo acredito que seja mais apropriado. Todos os dias nós estamos nos construindo e nesse contexto nós estamos sempre a nos reconstruir. Eu coloquei Construindo Campeões e graças a Deus veio de encontro ao que eu queria, faltando ainda uma pequena parcela que era eu aprender a lidar melhor com crianças. Eu sentia falta porque só licenciatura em Educação Física não me satisfazia. E aí foi que em 2020, então eu pensei, a pedagogia vai me trazer isso. Fui para pedagogia e aí apareceu um PSS aqui na Prefeitura de Marechal e eu fiquei numa classificação lá para trás e acabei tendo que ir lá para o Oswino Vaires. Eu tinha outras opções, mas
pela turma que eu pretendia trabalhar, eu fui lá no Zino Vaz, e de repente, assim, tudo é coisa, eu penso que a área é por acaso, né? Então eu estava lá para aprender como estagiário de pedagogia, e no intervalo lá que eu estava a cuidar de 2 turminhas, acabei utilizando o judô para dar uma acalmada, principalmente nos meninos que estavam um pouco mais ativos. E aí a coordenadora então veio lá para ver se precisava de alguma ajuda, e aí ela percebeu aquela ação das crianças e perguntou se eu era professor de judô, e aí começou. Então ela falou: professor, vamos iniciar um projeto de judô aqui, tem uma União Faz a Vida do Sicredi e tal. E aí eu falei: sim, vamos. Passaram-se ali 2 semanas e nós não tínhamos a estrutura. O professor Inês sabe, né? A escola lá só tinha a quadra, alguns tatamezinhos que estavam soltos em algumas salas, e foi isso que eu utilizei para quebrar o galho, mas eu nunca imaginei que ia chegar no que chegou agora. Eu fiz o que tinha lá na hora, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa para dar uma camada na piazada. E aí passaram-se 2 semanas, a coordenadora veio me pedir se eu teria interesse em fazer um contraturno. Aí sim, com as séries iniciais, os anos iniciais do ensino fundamental. Falei: tô com tempo livre, vamos fazer. E bem, assim, é o meu jeito de trabalhar também, porque eu recebi isso dos meus professores, dos 2 professores de judô que eu tive até hoje, que é o sensei Rogério Busanello, que hoje está na Bahia, e do falecido sensei Edilson, né? Então teve momentos que eu não tinha dinheiro para pagar as mensalidades do judô, e eles me permitiram continuar treinando para um dia eu retribuiria eles. Então eu também me coloquei à disposição da escola naquele momento. Até a professora Ângela foi muito direta. Ela falou: professor Neu, mas nós não temos como pagar o senhor, né, para essas horas a mais que o senhor vai fazer vindo aqui no outro horário. E eu também fui muito direto. Falei: professor, eu não falei em dinheiro, eu falei que eu ia ajudar. Essa é a minha filosofia, sabe? Então aí começamos, eu falei: mas e aquele barracão que tem ali atrás? É uma associação de moradores, né, diretor? Chegamos à associação de moradores. Aí eu falei: professora, eu posso usar aquele barracão? Ela falou: professor, lá é um depósito de material inservível. Eu falei: a senhora me autoriza a mexer naquele material? E aí afastamos, nós temos fotos, registros desde aquela época, e nós começamos lá. E deu tão certo que a prefeitura, graças a Deus também, com a intervenção da diretora Inês, já tinha uma licitação aberta, já conseguiu trazer o tatame, ou seja, assim, eles acreditaram nesse projeto lá na casca ainda, nem me conheciam direito, eu era só um estagiário de pedagogia, eu estava lá para aprender, e elas me deram a oportunidade de poder ensinar alguma coisa. E hoje se tornou, assim, o meu coração está ali hoje. Nós temos a atividade em 4 Pontes, e lá, digamos assim, já está enraizado. Ali era um início, um reinício. Então é o ciclo da vida que para mim me fez muito bem. Eu fui aprendendo com a escola, fui me moldando, e a escola também acho que foi absorvendo um pouco da minha metodologia. E o resultado está aí, um sucesso que nós temos como provar, não é só mais tipo puxar a brasa para o nosso assado, né? Nós temos aí um estudo já feito, até porque eu tenho um certo conhecimento em gestão das emoções, a tal da inteligência emocional. Nesse período de tempo eu desenvolvi um pouco mais de habilidade nisso e aplico as minhas aulas. Então aquilo que eu queria, que era aprender a lidar com criança, que eu fui para a pedagogia, deu muito certo. E hoje nós temos lá na Escola Zino Vaz quase, ou talvez até 10% de toda a comunidade escolar praticando judô. Nós temos quase 40 crianças praticando judô. E foi que, aí em 2022, quando eu enviei outro projeto ao Ministério do Esporte, com base na Lei de Incentivo Federal, eu cheguei para a professora Inês então e falei: olha, professora, eu expliquei para ela qual era a dinâmica da associação e propus para ela colocarmos essas crianças no projeto, então, para ser beneficiadas depois. Por quê? Porque o judô pelo judô ia funcionar igual lá, mas não daria esses resultados. Por quê? Precisa de kimono. Tudo bem que dá para, sei lá, ficar virando cambalhota, ocupar o tatame, mas eu não nasci para isso. Então, falei: vamos investir nessa piazada, e se eles não têm, como eu fui me ambientando, me familiarizando com a realidade social daquele grupo, eu falei: elas precisam de ajuda e eu tenho como ajudar. Aí conversamos com a diretoria da associação em 4 Pontes e falaram assim: vamos inseri-las no projeto. E agora, no início desse ano, é que deu certo o projeto, então foram liberados os recursos, porque as empresas vão depositando parte do imposto de renda, e eu consegui cumprir o que eu tinha proposto para a diretoria Inês 2 anos atrás. Nós estamos, sim, agora já as crianças com kimono novo, com agasalho novo, com tudo o que nós colocamos no projeto, e o resultado do estudo de inteligência emocional nós tabulamos e tornamos um TCC de especialização em gestão escolar pela Universidade Federal de Santa Maria, e somos o único trabalho hoje no Brasil, mesmo que careça um pouco de cientificidade, mas é o único trabalho com dados estatísticos tabulados de que a aplicação da inteligência emocional nos anos iniciais do ensino fundamental deu certo. Os resultados são extremamente positivos.
as crianças responderam o questionário, ou seja, elas estão se conhecendo, elas estão aprendendo a se avaliar suas emoções, avaliar suas reações a determinadas situações, principalmente as adversas. Os pais, os responsáveis responderam também, e a diretora e a equipe pedagógica também responderam o questionário. E nesse contexto todo, nós conseguimos dizer que Marechal hoje é o primeiro município do Brasil com dados estatísticos sobre aplicação positivos, com aplicação de conteúdos de inteligência emocional para as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, escola pública. É isso que é o nosso trabalho. Professor, é possível imaginar então que agora com essa chegada dessa verba estadual, federal, com um maior número de equipamentos, de quinômetro, uma estrutura melhor, dá para também pensar em ampliar o número de alunos também, né? Você falou em 40 crianças, parece um bom número, porém, se for contar que é 10% mais ou menos a porcentagem de alunos, né, professora, daria para tentar ampliar ainda mais e fazer com que essas crianças cada vez mais crescessem aliados, né, no estudo e no esporte. Com certeza, quem já pratica, esses meninos, essas crianças já estão tendo um desenvolvimento melhor, eu imagino, mas claro, se conseguir ampliar esse número, facilita ainda mais para todos os alunos e para a escola, consequentemente. Né? Com certeza, Gustavo. O intuito de nós agora, semana que vem, sentarmos com o professor e já estamos com novas inscrições para as crianças, né? Então, a gente utiliza, pega as crianças do primeiro ano ao quinto ano, né, para fazermos as inscrições e já estarmos colocando para fazer aulas de judô, né? O professor, então, ele tem uma dinâmica, então, essa semana mesmo, a gente já estava conversando com a coordenadora, para nós estarmos aumentando este número, de passarmos de 40, né? Porque ele também tem um tatame, o tamanho do tatame, sim, que pode tantas crianças, né? Então, de nós estarmos, sim, porque o judô, ele influenciou muito nas crianças que praticam o judô, sim, principalmente na questão da aprendizagem, na questão de concentração. Ele ajudou em muitas famílias também. Hoje nós temos uma participação, principalmente quando tem os eventos, os campeonatos, né, do professor, e as crianças e os pais vão, sabe? Então, quando é locais pertos aqui, mesmo aqui em Toledo, os pais levam os filhos, os pais vão. Aqui nós tivemos há pouco mais de 3 semanas atrás, né, um campeonato aqui em Marechal. A escola se sente honrada de ter, sim, os nossos alunos lá e disputando também e participando, né? Então, com certeza ele ajudou em muitas crianças, principalmente na questão às vezes da disciplina, né, da aprendizagem, da concentração que a criança tem. E certamente a atitude, a educação já diferenciada de um aluno que pratica o judô com o professor Irineu, talvez o coleguinha tenha um certo tipo de atitude que não é tão parecida, mas os pais já percebem isso também, então vão querer de alguma maneira colocá-lo nesse caminho, né? Porque, como o professor destacou, a educação com os professores, com os pais, com os próprios colegas, a concentração, a disciplina, isso aí, com certeza, nessa faixa etária é fundamental, né, professor, para você desenvolver a criança da melhor maneira. Sim, qualquer estudante da educação, né, ao consultar os livros, vai ver que todos os estudiosos lá, os psicólogos, eles falam que a principal faixa etária para as crianças aprenderem o que vai moldar o caráter e a personalidade para o resto da vida é até os 6 anos, aí de uma maneira ainda bastante forte até os 9 e depois um pouquinho mais leve até os 12. E nós então estamos trabalhando com o coração, né, da vida, que é essa faixa etária. Então, com certeza, através dessa metodologia diferenciada a qual foi adicionado os conteúdos de inteligência emocional, eu tenho plena convicção, Gustavo e Ana, de que nós estamos prevenindo, daqui 5 ou 10 anos, muitos casos de depressão, de ansiedade, de homicídios e de qualquer, sim, outro tipo de comportamento nocivo ao bom convívio social. E isso dentro de uma comunidade bastante que carece de um olhar diferenciado aqui nessa cidade. Então eu tenho mesmo assim uma alegria muito, muito grande em estar trabalhando lá, em estar trazendo isso para dentro de Marechal. Nós tivemos nesse estudo esses resultados aí, né? Olha, a criança hoje fala mais de Deus, a criança respeita mais o pai e a mãe, a criança se sente melhor e mais competente. Uma criança de 7, 8, 9, mais confiante, a autoestima delas, elas estão aprendendo sim que elas têm competência e que elas podem conquistar o mundo dos sonhos delas. Através do quê? Da prática lá 2 vezes por semana, 1h30.
só 2 vezes por semana. Imagina se nós tivéssemos isso em todas as escolas do município, né? E eu digo aqui do município porque eu gosto de trabalhar aqui, eu morava aqui, né? Eu fui morar em Quatro Pontos um tempo, voltei para cá e hoje o foco está aqui. E eu estou muito feliz com esses resultados. É criança que passou a respeitar mais o pai, é criança que não respeitava o pai. Sim. Chegava e falava para mim, professor, minha filha não me respeita, minha filha tem raiva. E hoje chega e fala, minha filha está mais carinhosa comigo. Ela está começando a entender, ela está começando a assimilar esse sentimento, da onde vem essa raiva do pai, da mãe, dos adultos, enfim, que convivem com ela. E de repente ela está conseguindo administrar isso dentro dela. Lidar com as emoções. E o ambiente familiar está melhorando. Professor que declarou lá de próprio punho, o aluno está me respeitando mais. Então, quando o aluno respeita o professor, ele que não respeitava e começa a respeitar, ele começa a entender a hierarquia da vida. Ele respeita então o professor, ele vai respeitar a diretora, vai respeitar o chefe no local de trabalho, ele vai respeitar todo mundo que está acima dele. E ele vai compreender que ele precisa viver o processo para chegar lá em cima, com respeito, com educação. Então isso não tem preço. Então sim, eu aproveito para dizer, todas as atividades esportivas têm seus méritos. O esporte ainda é a melhor ferramenta para você trabalhar valores, principalmente em crianças. Mas as artes marciais em geral têm um up nisso aí, tem uma característica diferenciada, e dessas artes marciais o judô ainda é a mais eficiente. E nós estamos com isso à disposição aqui, né, de Marechal. E tudo isso também, diga-se, é importante eu falar aqui, né, em respeito ao meu saudoso sensei Edilson, com o conhecimento dele. Na época eu cheguei para ele e falei, professor, sensei, né, olha, eu estou lá no Zino Baixo, aconteceu assim esse processo, eu estou agora ministrando aula de judô no contraturno, né, mas foi com essa dinâmica aqui, sensei, eu não fui lá oferecer aula para que ele também se sentisse respeitado, porque ele era o mentor do judô em Marechal até então. Sim. E ele, para mim, não vou nem dizer assim que foi muita surpresa, mas é claro que eu fiquei contente e falei, Irineu, que bom que você está lá. É o judô que está ganhando com isso. Eu não conseguiria chegar, eu já tinha tentado, né, mas por várias questões eu não consegui ir até lá naquele bairro para ministrar judô, e que bom que você está lá. Então assim, tem também daquele respeito que a gente fala para os alunos, o judô trabalha assim também. Onde tem um faixa preta, o outro não entra. Onde tem um professor, o outro não vai. A gente entende isso como falta de respeito com quem está lá. Então, e o trabalho agora está rendendo, né? Infelizmente o sensei Edilson partiu, mas a gente está aí, e ele inclusive num vídeo de 2022 que nós enviamos à ONU, na época, para aquela avaliação sobre os objetivos, né, os ODS, dentro da Agenda Global 2030, ele gravou um vídeo dizendo que eu me tornei uma referência até para a própria Federação Paraense de Judô, porque nesse trabalho social e também na execução de projetos, na elaboração de projetos. Então, com certeza, onde ele estiver hoje, ele vai estar aplaudindo tudo isso. E no evento que nós fizemos lá no sábado, em Quatro Pontos, para lançar o projeto, que também é um diferencial nosso, né, é a terceira edição nossa. Foi uma em 2016, uma em 2022 e agora pela terceira vez. Ele deu um jeito de aparecer. Para quem acredita nessas coisas, né? O sensei Vitor estava lá e aconteceu alguma coisa que ele nunca esqueceu o kimono dele em casa, o sensei Vitor. Isso ele falou, o sensei Vitor também é kodansha, né? 6º grau já de judô, e eles eram muito, muito próximos. E ele aí comentou na mesa de honra, e realmente ele estava com o kimono do sensei Edilson. Aí ele falou, gente, eu nunca esqueci meu judô aqui em casa, mais de 30 anos de judô, né? E hoje, por algum motivo, ele não estava no meu carro. Então eu corri ali na comadre Cris, que é a esposa do sensei Edilson, e emprestei o kimono do sensei Edilson e a faixa dele também. Então, assim, de alguma forma, esse trabalho é abençoado, é aplaudido, é assinado embaixo pelo sensei Edilson. Então fica aqui também essa minha declaração, né? E que me leva também a ter mais compromisso com essas crianças daquela comunidade. Mas nós estamos à disposição para qualquer instituição que quiser nos receber. A gente só precisa de um espaço. Como o Gustavo falou, né, com essas verbas do governo federal, principalmente, né, através das empresas parceiras, a gente consegue estruturar. Então, como é um bem público, vamos servir ao público. Então, principalmente onde tiver uma instituição, seja associação de moradores, seja escola municipal também, que seria até mais apropriado, porque ali tem uma equipe pedagógica, tem uma direção, que quando a gente precisar de algum suporte, elas estão ali para ajudar, elas já conhecem as famílias melhor do que a gente. Então, para chegar, professor, essa família, o sistema é assim, tá funcionando. Então, a gente consegue um apoio melhor.
Mas, se não tiver a escola, até porque não é toda a escola que está preparada também, né, para receber o judô. Às vezes nem colégio particular tem essa estrutura disponível, né? Então, quem dirá uma escola pública. Gostaria que fosse igual a Dinamarca, né, igual a Holanda e tal, mas ainda é Brasil, né? E a gente sabe que tem muitas dificuldades de estrutura nas escolas públicas municipais. Mas a gente está à disposição, seja a associação de moradores, seja uma escola, qualquer grupo que tenha um espaço disponível, nós temos aí condições de atender. E o meu foco é esse, é a educação. Eu não desenvolvi a habilidade para formar atleta olímpico, mas eu tenho uma consciência plena de que eu estou relativamente bom em trabalhar com o lado educacional, e principalmente com essa faixa etária, até os 11, 12 anos. É claro, eu tenho alunos maiores, mas digo assim, o meu foco é aqui. Então, teve até um professor outro dia que falou assim, olha, formar atleta olímpico é fácil, ele falou, difícil é educar. Né? Então, e eu, graças a Deus, estou nessa... Está no lado mais difícil. Estou nesse lado. Mas, professor, quando você, por exemplo, você na tua lida ali com o teu projeto, nas aulas, você identifica alguém que tem um talento mais especial para o judô? Porque é isso, é no dia a dia que você, né, vai aprimorando, na competição, vai acontecendo. E aí quando você observa, por exemplo, poxa, aquele menino, aquela menina, ele tem um talento que de repente precisa ser aprimorado, tudo mais, aí você indica para outro professor, como é que funciona isso? Ana, Gustavo, tem um X da questão aí que é a família. E lá no Zino Varte eu já tive 2 atletas, 2 alunos, né? Não é atleta, é criança. Então, até pedagogicamente a gente fala aluno. Sim. Você não chama a criança de atleta. Eu concordo plenamente, né? Por mais que até às vezes a gente tem algumas conversas entre os professores, aí os faixas pretas, eu digo, gente, não chame criança de atleta. Ela não é atleta. Não antecipe. Essa fase não é saudável antecipar. Mas é uma questão só burocrática, né? Que eu prezo muito. Tem a família. Eu tinha uma menina e um menino muito bons de judô. 3. Eu falo assim, bons de técnica. Além de serem educados, lógico, né? Mas a mãe não queria que viajasse. A mãe não queria que saísse de perto. Então aí você começa a trabalhar com a ferida emocional da mãe. Sim. Por que é tão presa assim? Não confia numa direção, não confia num professor que acompanha. É uma equipe inteira que vai junto. E chegou ao ponto de os 3 hoje não estão mais no projeto do Oswino. Por quê? Porque eu comecei a falar, mãe, olha, sua filha, ainda mais no caso das meninas, né, que o judô, alguns dizem que é mais masculino, eu não vejo dessa forma, sinto muito. Se fosse mais masculino, não tinha mulher. Com a intensidade com que algumas pessoas falam, que o judô é isso, não. Tem espaço para todo mundo, hoje está bem aberto. Então, mas eu lá no Oswino, inclusive, é uma característica muito bacana, tem muita menina treinando judô e feliz da vida. Mas aí você bate na parede, porque daí a mãe não quer que a criança viaje, seja piá, seja menina. Então essas 3 crianças não estão mais no projeto. Por quê? Chega uma hora que eu falo, mãe, é pela sua filha, é preciso investir, ela tem o dom natural. Não, porque minha filha não viaja, não sai de perto de mim, nem para ir para Toledo no evento, não deixou ir com a equipe. Pegou o carro e levou lá. Então, assim, aí você não pode, porque eu sempre deixo muito claro. Pai e mãe é que mandam. O sensei dá a ideia, o sensei encaminha, a diretora apoia, mas é o pai e a mãe. E que decidem. Sim, e as crianças, elas têm essa consciência. Eu falo, olha, conversa com o teu pai e tua mãe. Se eles não quiserem, tá tudo bem. Quando vocês crescerem, vocês tomam os seus destinos. Mas, por enquanto, você vai ter que, caso seu pai e sua mãe não concordem, você vai ter que aceitar. Sabe? Então a gente joga limpo e aí para os pais, para as mães, os responsáveis, enfim, que abraçam junto com a escola o projeto, não tem problema. Você vai levando. Mesmo, por quê? Porque ainda elas não estão naquela fase competitiva. Nós estamos falando de crianças. Quem sabe lá nos 13 ou 14 anos, eu quero jogar bola, eu quero tocar violão. Sim. Então a gente respeita muito isso. Também não fica ali criando... Só ajudou, né? Sim. Porque às vezes dá essa fase da criança, ela começa numa modalidade, daqui a pouco ela quer testar outra e de repente se identifica mais com a outra. Então tem todo esse processo. Às vezes passa por 3, 4 até chegar em alguma que interessante também, né? O que é importante, né? Conhecer outras modalidades. Sim, aí eu tenho um caso dentro de casa. O meu filho, o Leonardo, a minha filha Lívia, o negócio dela chegou na faixa marrom, mas ela gostava de participar. Ela ia para os campeonatos, ela perdia para todo mundo, mas ela gostava de estar lá com a galera. Aí chegou nos 15 para 16, a gente fez uma viagem, ela viu que o inglês realmente era importante, conversei com ela, ela falou, pai, mas eu estou sem agenda para fazer inglês fora do colégio. Falei, então para com o judô e vai estudar inglês. Porque o judô, ele não promete vida rica. Né? Você não vê um atleta nem olímpico posar de ricaço. Então o judô não cria aquela expectativa de que eu vou ficar milionário e comprar casa para minha mãe e tal. Não tem isso. A pessoa que entra no judô, ela entra pelo quê? Pela educação, pela disciplina, pela formação cidadã. Não é com a ilusão de que às vezes se torna realidade, né? Mas muito ínfimo. Muito raro. De quem vai ficar milionário como jogador de futebol. Então
eu tive um caso, aí enquanto a minha filha já era mais de ir lá para se divertir, para estar no meio da piazada, num ambiente saudável, o meu filho Leonardo já foi mais, mesmo, lógico, sendo uma criança extremamente educada, respeitosa, ele, às vezes, eu nem precisava dar orientação para ele na beira do tatame, ele foi lá e começou a ganhar medalha e despertou naturalmente para a competição. Tanto é que quando ele atingiu os 11 anos, 10 para 11, na segunda seletiva que nós temos, que é um campeonato extremamente forte no início do ano, lá em Curitiba, ele foi o único da equipe que conquistou o 3º lugar. E eu assim, falei, meu Deus, né? E eu ensino o básico lá no tatame, é ele que está tendo. Agora, de um ano para cá, ele não quer mais judô e tal. Eu falo, meu Deus, meu filho não quer mais judô, né? Um campeão de tatame. Simplesmente não quero nesse momento. Então, mesmo assim, às vezes a própria criança, quando vai pegando uma idade maior, ela por algum motivo não quer. Mas toda vez que eu detecto, sim, que a criança já na mais tenra idade, assim como os países lá do leste europeu, principalmente investem muito, né, na criança já desde bem tenra, é necessário sim dar um encaminhamento. Mas aqui eu prefiro não, até porque, lógico, ainda mais numa comunidade com aquelas características, realmente o pai e a mãe não vai deixar uma criança ir lá para Curitiba treinar nos centros maiores, São Paulo, e é correto, digamos, né, porque ainda é muito jovem, mas a gente vai mantendo, vai fazendo o possível para manter. 11, 12 anos, daí quando começa a despertar para a competição, que é o básico do judô de todos os professores, a gente não incentiva tanto conquista de medalhas antes dessa faixa etária, porque é prejudicial, psicologicamente é prejudicial. Se você pegar os estudos ali de quantas crianças que se tornam campeãs mirins e tal, das outras modalidades, e do judô inclusive, menos de 30% permanece na fase adulta. Porque cansa, porque chateia. Eu fiz um estudo em 2012, se não me engano, com atletas, inclusive da seleção paranaense, dessa faixa etária 11, 12, 13, 14 anos, sobre a perda de peso só. Porque o judô tem essa dinâmica, né? Por peso. E aí tem horas que você olha lá aquela chave, você já consegue detectar mais ou menos quem serão os adversários. Às vezes é uma chave um pouquinho mais complicada, de atletas um pouco melhores. Aí ainda tem, tá? É uma realidade sim. No judô ainda tem professor que fala para uma criança de 11, 12 anos ficar sem comer para perder peso. E eu discordo disso em prosa e verso. Para disputar outra categoria. Para uma categoria teoricamente mais fácil. Sim. E isso você estraga a criança. Né? Muda o relógio biológico, muda tudo. Aí eu fiz um estudo por 2 anos com crianças de 11, 12, 13 e 14. E aí, inclusive, apresentei em eventos internacionais de judô. Em eventos internacionais de educação física. Todas as crianças falaram, olha, eu ganhei medalha, mas eu queria ter comido melhor. Ou seja, fica aquela coisa. Trocou a medalha por comer uma pizza a mais, e é uma criança. Não era alguém que estava 24 horas por dia comendo pizza e tomando refrigerante. Mas eram crianças que só queriam viver como crianças. E isso está apresentado, está nos anais desses eventos aí. As crianças se sentem mal. Ah, ganhei a medalha. Valeu, fiquei contente que lá no Brasileiro eu ganhei medalha, mas eu fiquei com vontade de comer umas coisas. Então você percebe que a criança se sentiu mal. E então eu também associo isso sim, e com todo o respeito, né, há alguns professores que ainda querem eles se sobressair. Porque é óbvio, o técnico também leva fama. Mas eu também, com tudo isso, eu fui aprendendo e fui me moldando. E aí eu falei, olha, o meu lado é educacional mesmo. Eu não quero sujeitar a criança a ficar perdendo peso. O próprio Sensei Edilson também falava isso pra gente, né? Então, eu constatei que isso é uma verdade. E por quê? Porque eu fui atrás e fiz um estudo. Então, realmente eu vi que as crianças não gostam de ficar perdendo peso. Então, vem nessa fala. Você leva a gente para competição? Leva. Mas vai competir do seu jeito, do seu perfil. Não venha com historinha que eu não vou autorizar. Eu não quero que você seja uma campeã de tatame se isso custar a tua saúde, principalmente a psicológica. Então, para mim é muito tranquilo isso. E aí o trabalho que eu faço é, quando eu detecto alguém que tem esse talento, eu já chego e converso com a mãe. Mãe, daqui 2 anos sua filha vai ter que começar a viajar. Porque vai para brasileira, ela tem potencial. E aí a mãe que decide. Sim. Até hoje as mães voltaram. As 3 que eu falei isso, voltaram. Tiraram o pé e até tiraram as crianças de lá. Mas eu continuo com a minha consciência tranquila. São particularidades de cada família, né? Que aí acaba sendo difícil também querer opinar, né? Mas são tantos esportes, tantas modalidades que crianças viajam em grupos, né? Sim. Tanto modalidades individuais como tênis de mesa, por exemplo, lutas, jiu-jitsu. Tem tantos alunos, né, na prova, ali um trabalho muito interessante também, né? Irineu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação que você tem, porque Rondon é marcado por ser um celeiro de atletas, atletas, em lutas e artes marciais, né? Não apenas o judô, que é referência, tem esse legado de tantos anos, aí, especialmente com o professor Edilson, né? Que você já
já destacou, mas também agora tem o jiu-jitsu, tem o taekwondo, tem o karatê, enfim, uma série de modalidades. Eu queria saber da tua relação com esses professores, né, que dão essas aulas, para tentar, quem sabe, incorporar essa sua metodologia, na parte de treinamentos dessa parte emocional, inteligência emocional dos alunos, para não ficar apenas na prática, na técnica e em competições, mas também tentar aliar essa sua ideia, se passa por você também conversar com eles a respeito disso. Sim, mas também tem assim, eu coloquei logo que eu terminei esse estudo, eu fui para as minhas páginas sociais e divulguei. E coloquei lá, pode pesquisar lá, em algum momento você vai encontrar lá. Eu estou à disposição, principalmente das escolas públicas, para levar esse conhecimento gratuitamente. Sim. Até hoje ninguém me procurou. Aliás, teve um professor, lá de Entre Rios do Oeste, que me procurou. E já faz está com mais de 6 meses. Mas eu estou à disposição de quem quiser, inclusive agora aqui através de vocês, então vai ficar mais amplo isso, tá? É só me procurar. Porque eu tive até uma ex-aluna extraordinariamente boa. Começou meio tarde, digamos assim, para dentro dos níveis de competição do judô, mas demonstrou um talento absurdo para a competição. Mas infelizmente não respeitava em casa, a própria mãe me pediu ajuda várias vezes, tem os áudios ali todos gravados, que falava tudo e mais um pouco para a mãe, era muito revoltada, mas eu entendi a ferida emocional dela e conversei com ela, como eu converso com todo mundo, com as crianças lá do Zinho eu converso, 7, 8, 9 anos, lógico, dentro da faixa etária, você adapta a linguagem, mas você consegue chegar no X da questão. E essa menina, ela era extremamente revoltada com a vida. E aí um dia, falei para ela, sinto muito, mas você está suspensa por 2 semanas. Não, isso aqui, eu falei, tá. Daí ela voltou lá um dia, professor, sensei, deixa eu treinar, aqui é melhor, não sei o quê. Falei, olha, você é extremamente competitiva, você é extraordinária, você ganha medalha com uma certa facilidade, mas para mim não serve. Você sabe qual que é o meu foco. Falei, pode treinar em qualquer outro lugar, tem professor que vai receber você com os braços abertos, mas para mim, você sabe que eu trabalho com educação e você tem que aprender a respeitar os mais velhos. Ela, não, isso aqui tá bom. Dei uma oportunidade para ela, em 2 meses me arrumou dor de cabeça. Foi acolhida em outro lugar, tá tudo bem. Continua ganhando medalha. Mas para mim não faz falta, sabe? Por quê? Porque o negócio é educação, você tem que aprender. E daí quando a família também não ajuda, que lá no Zino, graças a Deus, a gente tem uma comunidade que é assim, que carece de um olhar diferenciado, mas graças a Deus, essas que estão no judô, eu não tenho uma estatística, mas assim, 80%, 90% são parceiros. Não, professor, o senhor está certo. Ó, eu tenho isso lá que acontece na minha casa. O que o judô pode contribuir? Aí eu falo, a senhora tem que fazer a sua parte, o senhor tem que fazer a sua parte. Não, nós também para ajudar. E eles vêm junto. Então, quando a família, que eu falei, é o X da questão, vem, aí a gente consegue resolver. Agora, quando a mãe chega para você e coloca uma situação que ela precisa de ajuda, e você começa a agir e mostrar o resultado, mas daí toca na ferida dela e ela foge, daí fica complicado. Né? Então, eu tenho essa dinâmica. Eu estou aí para contribuir com qualquer instituição. Principalmente com a escola pública. Sim. Mas quem tiver essa necessidade, quem achar que dá pra gente trabalhar junto, me procura. Que eu não sei onde que tá o problema. Acho que quem tá com a dor tem que me procurar, né? Quem tá com a dor procura o médico, digamos assim. Então eu tenho esse conhecimento. E já dei provas que tá dando certo. Então, a partir dessa conversa aqui, quem estiver tendo acesso, me procure. Seja jiu-jitsu, seja karatê, seja uma escola, seja um grupo de idosos, seja uma associação de pais e mestres, eu estou aí para contribuir. É isso que eu coloco à disposição da sociedade, porque nós precisamos fazer algo melhor para melhorar esse mundo. E nós precisamos construir pessoas melhores para o mundo. Não dá para deixar só um mundo melhor. Que crianças nós estamos deixando para o mundo? Porque elas que vão fazer a roda girar. Então, inclusive, são elas que vão... Tomara que cuidem de nós quando nós estivermos mais velhos, né? Então, nós também, de certa forma, estamos pensando no próprio assado, né? Quem vai ser o nosso médico? Ou dos nossos filhos? Ou o professor dos nossos filhos? Quem vai ser o seu genro, a sua nora? Eu estou construindo genros e noras dos sonhos de pai e mãe que se prezem. Eu tenho certeza disso. Então, quem quiser a minha ajuda nesse sentido, estou aí para contribuir. Eu não entendo de karatê, eu entendo um pouco até do jiu-jitsu, porque o judô e o jiu-jitsu tem muita coisa a ver, né? Eu não entendo de taekwondo, mas dentro da inteligência emocional, o cérebro humano é o mesmo. Nós estamos aí para ajudar. Para contribuir com palestras, com aulas, né? Não na técnica, mas sim... Com a dinâmica sim. Conversando com esses alunos aí, né? Sim. Mostrando o caminho. Interessante, né, professor? Para tentar expandir isso. Claro, associações é interessante que cheguem também até vocês, mas com certeza conversar com secretarias de educação, assistência social, tudo isso para tentar movimentar e fazer disso um projeto ainda maior, né?
Com certeza, e o professor conseguindo ampliar, e você mesmo disse, com Secretaria de Esporte, né? Secretaria de Assistência Social, que tem projetos, tem instituição, o CAF, esses lugares também, que poderia estar desenvolvendo gratuitamente, sem custos nenhum, o projeto. Com certeza, mais crianças saindo daquele mundo que poderia estar daqui a alguns anos, né? E hoje, essas crianças estão aí conosco, somos nós, a gente sempre fala na escola, a gente vai na escola, nós temos que ensinar as crianças a parte da aprendizagem, mas muitas vezes o professor ele tem que tirar parte da aprendizagem para fazer o quê? Trabalhar o processo da educação. Né? E então, trabalhando esse processo da educação com a criança, estando junto, os pais da nossa escola, no projeto, eles são bem participativos, tem pais que vêm lá assistir às aulas, no evento que teve sábado à noite, quase que 100%, né, dos pais estavam e nem foi lá na escola, né, foi em 4 pontos, eles se deslocaram até lá. E as crianças, quando vêm para o projeto também, elas vêm, você percebe a autoestima deles, né? De repente, aquela criança que tinha uma autoestima baixa, ela, com o tempo, a autoestima dela vai sendo elevada no projeto, né? E eles vêm com o kimono, eles ganharam kimonos novos, uniformes novos, né? Então, eles vêm com essa vestimenta já justamente para a prática, né? Então fica isso feliz em mostrar, né? Que exatamente, tá fazendo, que pertence. Exato. Isso para a escola é sensacional, sabe? Então, de você poder ajudar as crianças, né? Levando a sua autoestima. Tem modificações de aprendizagem? Tem modificações na educação? Tem. E que esse projeto se estenda para os demais locais, então. Prof, esse projeto é o único projeto que é desenvolvido lá nos Vaires no âmbito esportivo? Então, nós temos também um projeto de basquete, que é do professor Marcelo, que tem uma professora lá, né, que ela também tem 2 vezes na semana, o basquete pós 5h30, 17h30. Temos as crianças que participam também de projetos do SESC, né, que é o Futuro Integral e o outro de bom de bola também, que participam, né? Então, assim, mas o único e exclusivo do município que tem, a única escola que tem um projeto de judô, nasceu lá na escola, né, professor? É a nossa escola Oswino Vaires. O que fica mais destacado ainda é o próprio colégio, o próprio diretor e a diretora e o professor tentar expandir isso, né? Não apenas trazerem para eles, né, Ana, o mérito desse trabalho, desse projeto. Isso que fica o legado. Até o professor comentou sobre isso, né? Que vocês não querem para vocês lá exclusivamente, vocês querem expandir isso para contribuir, claro, com quanto mais crianças do nosso município, melhor, né? Enxergam na prática os bons resultados, então para que segurar ali, né? Se é possível expandir. Isso é muito bacana, né? Isso tem que parabenizar. Valorizar, né? Porque enquanto escola, né? Enquanto escola a gente sabe o quanto isso influencia na aprendizagem e o quanto que isso influencia na educação. Então, bom seria realmente termos em várias outras escolas, né? Porque auxilia. É um auxílio ali para professores, é um auxílio para coordenação, para direção, sabe? Isso auxilia muito. E o teu projeto em 4 pontos aí, como é que ficou, professor? Continua lá? Continua lá, porque eu tenho carga horária disponível, né? Então eu consegui ajustar aqui para o Oswino, continuo com as aulas em 4 pontos. E agora nós temos também, saiu essa semana, mais um projeto agora pelo ProEsport, que é do governo do Paraná, e que nós também, então, agora estamos em condições de atender pelo menos mais 60 crianças com auxílio integral de kimono, agasalho, uniformes em geral e tatame. Porque você atender é uma coisa. Vamos começar lá no Oswino, não tinha nada. Um barracão lá meio que caindo aos pedaços, que graças também ao apoio da diretora Inês, aos pouquinhos está sendo adaptado, até melhorado. Até essa semana ainda eu estou pintando lá também as paredes, porque também é a minha forma de contribuir. Acho que sempre dá para fazer mais, né? E outra coisa é você ter uma estrutura. Realmente, já tem tatame, já tem tudo, vamos começar aqui, que é esse caso agora que vai ser permitido pelo ProEsport. Então, isso é fruto da organização que nós temos enquanto associação. Na Lei de Incentivo Federal, como eu disse, nós somos a referência, nós somos os pioneiros, né? Tanto é que em 2018 eu fui convidado aqui pelo então secretário de Esportes, o Suco, para vir dar uma palestra, para passar para as outras associações essa dinâmica. Como que funcionava tudo isso? O que precisava para se organizar enquanto associação, para ter direito, para ter acesso a esses programas do governo.
E aí nós vemos aqui, teve um exemplo até da Asa Vôlei de Santa Helena, que nós temos um vídeo também do então presidente declarando que graças ao que ele viu aqui comigo, que ele aprendeu aqui naquela noite, ele conseguiu se organizar e naquela época eles conseguiram também ser beneficiados por um projeto do Pro Esporte. Aí agora o atual presidente me falou que nesse momento eles não conseguiram um novo projeto, mas já tem um histórico. Através do que nós fizemos em Quatro Pontes, desenvolvemos ao longo dos anos, em 2018 já conseguimos, inclusive o próprio badminton, se não me engano, o professor Walter Ciro estava lá naquela reunião em 2018, e desde então o badminton também está conseguindo captar recursos através disso aí. Então, para nós, para mim, principalmente, eu digo assim, enquanto lá Associação de Judô, profissional de educação física, é bastante gratificante, porque o judô tem um dos princípios documentado, desde que foi criado lá em 1882. Você tem que fazer o bem para a sociedade. A sociedade tem que se tornar melhor a partir do momento que você veste um kimono de judô, um judogi que a gente fala, né? Porque o kimono, na verdade, ele é uma vestimenta normal do Japão. O kimono é uma roupa normal do dia a dia. O judogi seria o uniforme do judô. Então, mas aí a gente costuma chamar de kimono, né? Mas tecnicamente seria o judogi. Então a gente está fazendo bem para a sociedade. Eu, pelo menos, levo isso muito a sério. Até é uma herança do Sensei Edilson. Porque ele também, onde ele podia ajudar, ele estava ali. E naturalmente eu peguei esse espírito também, porque eu já trago também de infância, né? Eu fui uma criança que precisou muito de ajuda e poucas pessoas acreditaram em mim. Então hoje eu consigo transferir também esse comportamento de acreditar nos outros, de confiar numa criança, de investir nela, porque como eu cheguei até aqui, elas também podem. E hoje a vida, eu digo para elas, vocês podem até achar que a vida de vocês está difícil hoje, mas no meu tempo não tinha Bolsa Família, não tinha um monte de coisa aí, né? A gente tinha que correr atrás. Então, pode erguer as mãos para o céu, que hoje a vida de vocês está muito fácil e se eu conseguir chegar até aqui, vocês vão chegar muito mais longe. Quem entra no judô, eu digo para as crianças, eu falei sábado à noite lá no evento, as crianças que entram no judô para treinar comigo, elas estão percorrendo o caminho para se tornar a luz do mundo. Foi para isso que elas nasceram. E eu tô ajudando elas a conquistar, a se tornar essa luz do mundo. Então, nós estamos aí. Pode ver que foi naturalmente, não foi natural aqui a gente falar nessa conversa. Nós não queremos isso para nós estamos colocando à disposição da sociedade. Isso é pensar no próximo, não é egocêntrico isso, é típico do judô. Vamos ajudar. Começou lá, agora depois de 3 anos, nós temos gordurinha para chegar e falar, olha, dá certo o nosso projeto. Nós temos resultado. É diferente de a gente estar lá com 2, 3 meses e sair igual a galinha quando bota ovo, né? Cantando para todo mundo. Você ainda não tem resultado, você não sabe o que vai dar. Agora está estruturado, já tem um vínculo com o Ministério do Esporte, em Brasília. Crianças do Osmino Vaz, do Higienópolis, Sol Nascente, Augusto 1 e 2, Barcelona, até a criança do Primavera vem lá no Osmino, porque a professora concordou, a gente abriu para a comunidade, toda a comunidade em volta, porque a escola é pública. Né? Então, prioridade sim é para as crianças que estão matriculadas lá. Mas se puder... Havendo vagas, né? E está sendo atendidos. Então, tem várias crianças que já foram para o 6º ano, estão no Frentino, estão em outros colégios, agora estaduais, e continuam no projeto. Então, é o nosso jeito de contribuir. Sim. E aí, sim, então entra toda essa dinâmica. Ela confiou em mim, ela acreditou, nós nos ajustamos, fomos adaptando o que a gente precisava fazer para trabalhar junto e ter sucesso, e hoje estamos aí dizendo, está aqui o resultado. Hoje nós podemos dizer, se vocês querem trabalhar com a gente, vocês precisam da nossa contribuição, a gente está em condições de dar. Por quê? Porque nós já estamos há 3 anos percorrendo um caminho, pegamos as crianças cruas, tinha 99% daquela comunidade nunca tinha ouvido falar de judô, porque nós fizemos uma reunião lá no início com os responsáveis, e hoje estamos aí apresentando essas crianças para o Brasil, porque nós tivemos eventos estaduais com crianças evoluídas tecnicamente no judô, que conseguiram medalhas em campeonato estadual. Criança de 8, 9 anos. Então, e uma criança delas em especial, que a mãe declarou, isso tudo é a mãe que vem falar, é o pai que vem, não sou eu que vou procurar. Professora, minha filha não queria lutar. Ela estava morrendo de medo, veio lá na arquibancada dizer que não ia entrar no tatame. Um torneio regional que é uma competição menos assim, mais simples. Né? Torneio regional é mais para confraternização. Mais amistoso, né? Bem amistoso. Aí ela falou, não, lembra que o sensei fala para você lá, que eu já assisti um treino dele, uma aula, ele fala isso e isso para você. Então vai lá que você consegue. Ela foi nesse torneio, perdeu todas, mas lutou. 1 ano depois, em Pato Branco, 1 ano desse torneio em Foz, num campeonato estadual, que daí sim você pega a gente que você nunca viu na frente, daí já se torna um desafio a mais. Essa menina não só ganhou, se não me engano, 3 lutas por Ippon, que é a aplicação perfeita da técnica, como ainda conquistou uma medalha de bronze. Era a menina que um ano antes de morrer de medo, não queria nem lutar. Então, olha a transformação. A evolução, né? Por isso que eu digo que é o trabalho de gestão das emoções com essas crianças está dando certo. E aí que a gente falou, agora vamos investir mais ainda, porque entendemos o caminho, o feedback está sendo positivo, então nós temos a certeza que estamos no caminho certo. E daí, de lá até aqui,
foi só louros, graças a Deus. Lógico, tem as dificuldades no meio, porque tem mãe que chega lá e reclama, tem mãe que chama no AS e fala umas coisas que, do ponto de vista dela, estaria correto. Daí a gente tem aqueles transtorninhos naturais, para quem está na chuva, tem que se molhar, e tem mãe que entende, fala, opa, tá certo, eu também tenho que melhorar como mãe, né? E aí você transforma a família. E tem aí esses casos mais excêntricos de 2 ou 3 mães que falam, não quero, vai embora e tá tudo bem. Tá? Mas nós sabemos da nossa competência, agora nós temos cada vez mais provas. Melhorou, como disse a diretora Inês, melhorou o ambiente escolar. E qual que é a maior preocupação, digamos assim, não sei se o termo está correto agora, das professoras, é conseguir dar aula. Porque hoje a escola joga tudo para dentro da escola. Aí muitas vezes você não tem condições da conta, mas existem as leis que têm que ser cumpridas e sobra para o professor dar conta. E aí quem que aguenta chegar em casa daí 6 horas da tarde ou 7 horas da tarde e 7 horas da noite e estar inteiro para outro dia, sendo que vai vir lá aquele turbilhão. Então, de repente, quando você tem um projeto desse contraturno que começa a dar resultado, começa assim, como é que fala? Expandir aquela energia. O amiguinho que às vezes era meio bagunceiro já vê o coleguinha que não está mais tão bagunceiro. Ele fala, opa, vou perder o amiguinho. Porque o amiguinho que está no judô é orientado. Escolha melhor suas companhias. Não entra na onda dos outros. Você é responsável pelas suas escolhas. Gestão de emoções. Não venha jogar a culpa no coleguinha depois, se você entrar na onda dele, o professor chama a atenção. Então ele começa a selecionar. De repente aquele amiguinho que se sente, opa, estou abandonado, eu vou ter que melhorar, então se eu quiser a amizade, ele vem para o judô também. Ou seja, vai virando uma bola de neve positiva, melhora o ambiente escolar, saúde mental dos professores também. Indiretamente. Inclusive, estou à disposição das próprias equipes pedagógicas, profissionais da educação. Porque para você trabalhar com a criança, você precisa dominar o assunto. Então, quando nós tivermos professores que estão realmente orientados nessa dinâmica de gestão de emoções, esses professores vão também eu não gosto do termo se policiar, mas assim, elas também vão olhar para beneficiar. Vão falar assim, opa, por que eu estou incomodada com tal coisa? Opa, vou melhorar aqui. Ela consegue depois também dinamizar isso e levar para a criança esse ensinamento. E aí, então, se torna, como é que a gente chama? Quando você é o responsável por uma equipe, os monitores, enfim, que seja, você vai começar vai ser o coordenador de um trabalho desse. Quando os profissionais de educação estiverem treinados nessa dinâmica, vai ficar muito mais fácil deles contornarem esse estresse que está hoje na sala de aula. Porque não adianta, hoje eu vejo, eu estava dentro da sala de aula até esses dias, trabalhei como PSS, Educação Física. O professor vai, pega um atestado, ele volta dali uma semana, ele continua doente, ele não resolve o problema. Porque você vai tomar um remédio químico. A química é um paliativo. Ela não cura a tua dor emocional. E muitas vezes a ansiedade, a depressão é emocional isso aí. Tudo bem que no início a química ajuda. Eu passei por isso que eu estou falando. Eu passei um tratamento terrível durante 2 anos. E aí, graças a eu fazer essas terapias alternativas que falam, eu me livrei do remédio para depressão, sem precisar procurar um médico. Até arrumei um enguiço com a psiquiatra, Ela falou, você se deu alta, você não podia, ter feito isso sem falar comigo. Mas foi graças a isso. Então hoje eu posso falar com uma certa propriedade. Sim. Depressão, ansiedade, tem cura. No início o remédio químico é essencial, eu precisei disso. Mas chega um nível, depois que você aprendendo a gerenciar suas emoções, você dá conta sozinho. E depois, lógico, é um teste todo dia, porque os problemas não acabam. Por mais que você esteja bom em alguma coisa, na profissão de vocês também às vezes aparecem uns BOs. Então você fala, opa, o que eu vou fazer aqui? Na gestão de emoções. E assim, mas só que daí cada vez você está no nível maior. Então, tanto é que nós estávamos num campeonato em Pato Branco escolares, e uma aluna estava lá, não, porque eu tô mal, estava eu, ela, mais uma aluna e um motorista. Aí a mãe dela me chamou no WhatsApp. Sensei do céu, leva minha filha para a farmácia que ela tá ansiosa. Não vou levar. Porque eu falei para ela, sossega, que você sabe que nós já conversamos. Não deu nem outra, ela era preocupada com a competição no outro dia. Sim. Era só aqui. Aí no outro dia eu falei, escuta, precisou do remédio? Não, sensei. Então toma jeito, para, você já sabe qual que é a resposta. Então ela foi aprendendo a gerenciar. Então, e lógico, a gente corre o risco, Porque vai que uma mãe dessa depois, mas eu tenho que correr esse risco. É a minha função e eu estou preparado para isso. Quer apontar o dedo? Pode apontar, o problema não está em mim. Eu sei que dá certo, é só ter coragem de enfrentar o problema. Então, para uns pode parecer que eu estou falando bobagem, mas eu tenho certeza que não. Eu tenho provas, e eu também sou uma prova disso, Eu passei um sufoco, por 2 anos seguidos só. Enfim, não é o momento que de falar isso. Mas o fato é que nós estamos à disposição. Esse projeto começou lá com a diretora Inês, o mérito é dela, e hoje nós estamos em condições, sim, de até atender outras comunidades. A gente está aí para contribuir. Que legal, Ana? Um trabalho aí que tem tudo para
para ser ampliado, né, em Marechal Rondon, quem sabe em outras cidades da região também, né? Começando em Quatro Pontos, passando por Rondon, mas pode ser Entre Rios, Pato Bragado, Santa Rosa, Mercedes, enfim, que tenha muito sucesso. Parabenizar a professora, a diretora lá também por acreditar, né? Acreditar no professor Irineu, né? E dar essa possibilidade para ele fazer esse trabalho com os alunos lá. Sucesso nessa jornada aí, e que as associações, prefeituras, né, escolas procurem-nos, né, para que possam aí cada vez ampliar mais e beneficiar cada vez mais alunos da região. Isso, eu aproveito aqui a onda do Gustavo, parabenizar o professor Irineu pelo trabalho realizado, professora Inês, né, diretora da escola, por abraçar essa causa. A gente sabe que o esporte é transformação e temos aí a prova de que realmente transforma e constrói campeões. Não é campeões no sentido de muitas vezes ganhar medalha, de subir ao pódio, mas sim de se tornar um bom cidadão que tenha valores, princípios, educação, e esse trabalho está sendo muito bem feito e muito bem visto também, né? Sim. Pelo menos pela comunidade ali, por aquela região da nossa cidade. Então, parabenizar e que dê certo aí para que isso se expanda para mais localidades. Nós também agradecemos o espaço cedido por vocês aqui e agradecer em especial ao professor Irineu por também ter acreditado na nossa escola, né? Por de um estagiário ter se tornado um colaborador com a escola. E eu acho que é de pessoas assim que nós precisamos no nosso mundo, de pessoas que venham colaborar com a escola, que venham trazer ideias novas, né? E que abracem também as escolas, né? Abracem uma comunidade, a nossa comunidade do Higienópolis, do Augusto, do Barcelona, do Sol Nascente, né? É uma comunidade que tem uma carência social maior, mas nem por isso deixou de ser acreditada pelo professor, e hoje nós temos um belíssimo projeto lá, com crianças ansiosas quando vêm nas terças e nas quintas para participar do projeto, então assim, ansiosas no sentido de estar ali, né, fazendo parte, e que vai para os campeonatos, que vão para os torneios, né? Então é isso, educação e aprendizagem juntos, com as atividades, com o judô, com qualquer atividade esportiva, né, que vai construir cidadãos bem melhores para o nosso mundo. Muito bem. Barack Obama, ex-presidente americano, ele falava, né, seja alguém acima da média, porque de gente mediana o mundo está cheio. Você tem que ser aquele cidadão que faz algo a mais sem te pedirem. Eu me incluo nesse grupo aí há muito tempo. Antes de ver ele falando isso, né, chegou para mim esse vídeo, eu já me incluo nisso aí. Meus alunos, minhas crianças, quem convive comigo aprende esse caminho, que não é fácil, mas é o diferencial. Você vai se tornar a luz do mundo, você vai se tornar a referência, você vai se tornar o guia, naturalmente. Então quem vem para o judô comigo se torna, pelo menos aprende o caminho, pode até não querer. Como eu falei, alguns param no meio, ou porque a mãe não quer, o pai não quer, às vezes a própria criança fala, não, é muita cobrança, é muito isso, muito aquilo. Mas, como eu cheguei até aqui, saindo de onde eu saí, as minhas crianças também podem chegar porque eu dou o exemplo. Então, às vezes, você até mexe com o ego, né, de algumas pessoas que não querem isso. Alguns adultos se sentem ofendidos, né, porque eles acham que eles estão perdendo espaço. Eu não estou tirando espaço de ninguém. Eu acho que, assim como disse o presidente do Fortaleza Futebol Clube, lá no Fórum Nacional de Gestão Esportiva, alguns dias em Campinas, que também é um evento fechado, só para clubes que têm a organização perfeita para poder entrar nesse grupo, no Comitê Brasileiro de Clubes, ele falou, eu só trabalho com gente melhor do que eu. Quando eu vejo, quando eu preciso de um profissional em tal área, e eu vejo que ele é muito melhor do que eu contrato ele. Porque é assim que nós chegamos ao sucesso mais fácil. Ao invés de eu tentar destruir, para fazer o mal para a concorrência, eu pego ele para mim porque eu quero aprender com ele. Então, quando duas pessoas muito competentes trabalham junto, o sucesso é mais fácil. E também daí quem deu o recado muito bem dado lá também foi o Bernardinho de novo, a cultura da excelência. Tudo que ele fala lá vem de encontro com o que nós já fazemos aqui. E é muito bom, porque foi a segunda vez que eu assisti a palestra com ele, em 2023 estávamos lá também, e o caminho é o mesmo. Quem é o Bernardinho, né? Bernardinho de Freitas. E ele tem passado essa mensagem para nós, que para mim, com todo respeito aí, é o que nós fazemos aqui, é a cultura da excelência. Continuar aprendendo todo dia já é um diferencial, porque eu poderia estar sossegado, podia estar lá, eu não tenho netos, né, mas poderia estar cuidando do meu sobrinho, cuidando de alguém, mas eu estou aprendendo, fui atrás, eu quis melhorar. E aí, querendo melhorar, me veio a oportunidade de fazer algo muito melhor que eu nem imaginava. Eu só queria aprender a lidar melhor com criança para cuidar das minhas crianças em Quatro Pontos. De repente, como disse o Gustavo, né, a gente já está no Zino, já está abrindo portas, tem mais gente, já o pessoal de uma outra cidade
relativamente grande na região, já me procurou hoje, que quer esse projeto também, né? Já tenho proposta até para o Nordeste, de quem tomou conhecimento disso, mas não vou, tá, professora? Fica tranquilo, né? Não vou porque a gente tá muito bem recebido aqui e não é por dinheiro. Eu consigo hoje ficar muito tranquilo com isso, não é por dinheiro. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês também fazem parte disso, porque a partir do momento que vocês permitem que a gente venha aqui, vocês também estão colaborando para essa ideia ir para frente. Sim. Então é só agradecer e dizer que estamos juntos. Muito obrigado. Legal. Muito bem, o Arena vai ficando por aqui. Hoje recebemos o professor de judô Irineu e a diretora da escola Osvino Valles. Lembrando que este programa tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.